Olá, meu povo, a paz do Senhor, você que está aí sempre esperando a nossa aula, do nosso curso, da nossa Escola de Profetas 2023. E hoje eu vim dizer que nós estamos entrando na nossa quinta aula, é a nossa penúltima aula desse ano de 2023. E eu quero já que você deixe aí nos comentários se você está participando desde a primeira aula, qual aula te chamou mais atenção. Lembrando que nessas aulas eu estou mais aqui compartilhando as minhas experiências, a gente está fazendo um debate nos comentários. Tem sido algo que eu acredito que tem ajudado muitas pessoas. Se tem te ajudado, deixa aí nos comentários. Acompanhando daqui vocês, olha só os comentários da Andressa Roberto. Eu tenho sentido isso mesmo. Deus está me usando e me moldando no oculto. Tem pessoas precisando de ajuda e sinto que é de Deus e dá super certo. Mas percebo que tem pessoas que dizem palavras contrárias como se estivesse querendo dizer que estou indo muito rápido. Esse daqui são comentários da nossa aula passada. Ela colocou que bênção lhe ouvir, tem me ajudado muito. Vou ler só alguns. Amém. Palavra exposta da forma clara. Deus continue te abençoando. Gente pedindo apostila, é um projeto assim que os vídeos acabarem. Ana Fidelis colocou, fiquei na aula. Essas aulas é maravilhosa, como nos faz crescer espiritualmente. Gente, que lindo o comentário de vocês. Então eu vou responder aqui o comentário como prometido de uma pergunta que sempre vocês deixam na aula anterior. Não é isso, espera aí. Aqui, Deise Silva. Pastora, queria que a senhora me tirasse uma dúvida. Tenho buscado, me consagrado, orado nas madrugadas, tenho fugido bastante do pecado e tento cada dia mais melhorar. Mas quando canto na minha igreja, não vejo o poder de Deus através do louvor. Sei que a glória é somente de Deus, não busco honra para mim, mas às vezes acabo me frustrando por não ver o mover de Deus. Eu sempre falo para vocês aqui que cada caso é um caso específico, né? E bom seria se eu pudesse conhecer vocês pessoalmente, pudesse ver a situação, entender melhor, conversar melhor. Como eu não lhe conheço, Deise, não sei realmente o que se passa, o local que você está, a maneira que você tem buscado, eu vou responder não de uma forma tão específica, tá? Se você tem orado, tem buscado na madrugada, tem fugido do pecado, não se cobre tanto por não alcançar a expectativa, né, que você esperava. Você ainda está passando por um crescimento espiritual. E quando você se cobra, você se trava. Eu acredito que isso é algo que eu posso deixar para todo mundo, né? Quando a gente começa ali o ministério de pregação, de louvor, a gente quer abrir a boca e quer ver o fogo descer, as coisas acontecer. E quando você já faz isso pensando nessa expectativa, você realmente vai acabar se frustrando. Mas o meu conselho para vocês é ser adorador, é deixar as coisas fluírem, porque realmente não somos nós. Não é uma barganha com Deus, vou jejuar, vou fazer isso, o fogo vai descer. Não, você tem que adorar o Senhor. À medida que você entrega a sua adoração ao alto do céu, né, o seu louvor vai alcançar o trono de Deus. Às vezes eu chego no lugar e eu falo, Deus, eu vim foi para te adorar, eu quero te adorar. Então quando eu começo a ministrar, pensando nisso, não no que vai acontecer, no que eu vou receber, mas no que eu tenho para dar, eu vejo instantaneamente a resposta do céu. Então quando você cantar, quando você pregar, faça como uma adoração ao Senhor, sem esperar nada em troca. Você vai ver o poder de Deus fluir, bem? Então vamos para a aula de hoje. Essa aula que eu tô gravando para vocês hoje aqui era para mim ter gravado semana passada. E eu acho interessante que tiveram pessoas que entraram em contato e pediram, cadê o link da quinta aula, né? A gente não sabe de verdade se vocês ficam ou não na expectativa de chegar às 10 horas da noite no
no sábado, saber se a aula vai ser lançada ou não. Então eu falei, opa, tem gente que está participando ali firme nos horários, né, tá aguardando as aulas. E eu cheguei até por esses dias ir numa igreja, acabou o culto, uma irmã veio me perguntar algumas coisas, e eu falei assim, a gente precisa realmente gravar conteúdo para ajudar essas pessoas que têm sede, que têm vontade, que estão começando e às vezes se sentem até constrangidas de perguntar algo para o pastor, para a liderança, né? Então, às vezes estão ali estudando, estão lendo a Bíblia, mas quer realmente pedir um conselho, uma direção, uma confirmação. E eu louvo a Deus que o Senhor tem, né, me direcionado a fazer isso e poder abençoar a vida de vocês. Mas mesmo eu falando, né, busca confirmação na palavra de tudo que eu tenho falado aqui, confirmação de Deus, tá bom? Eu falo isso como se fosse para uma outra pessoa que você estivesse acompanhando e para mim também, tá bom? Hoje a aula de hoje é a pressão maligna sobre quem está fazendo a diferença. Vamos para esse nosso bate-papo? Será que existe uma pressão maligna sobre quem está tentando fazer a diferença? Será que existe mesmo retaliação? Eu fico vendo tantas pessoas questionarem, criticarem quando se fala sobre esse assunto. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vai encontrar aqueles que se levantaram, se posicionaram, sendo perseguidos, sendo oprimidos, sendo retalhados por fazer a diferença. A gente vê quando Neemias se levanta, né, sendo o copeiro do rei ali, para poder reconstruir os muros de Jerusalém, e Tobias, Sanbalate e Gesem começam a perseguir Neemias de uma tal forma. A gente vê Mardoqueu quando decide se posicionar e não se curvar perante Amã, a fúria com que Amã se levanta contra a vida dele. E né, Daniel quando se propõe ali a fazer sua campanha, a orar 3 vezes ao dia, e quando eles criam um decreto para que não se adorasse mais a Deus, justamente para poder perseguir, se levantar contra Daniel. Eu estou falando de alguns assuntos assim dentro da Bíblia, simples, claro que você já ouviu falar e você vai lembrar comigo agora de tantos outros. Então a gente sabe que todas as vezes que um homem, uma mulher de Deus se posiciona para ser diferente, para fazer a diferença, incomoda o reino das trevas. E o que eu vim perguntar para vocês antes que a gente dê continuidade nessa aula é: você tem convicção de quem você é? Você tem convicção do chamado que Deus te deu? Você tem convicção do Deus que você serve? Porque se você diz que é profeta, mas não tem convicção disso, não tem a certeza disso, facilmente você vai ser abalado pela pressão maligna contra a sua vida. Você tem que olhar para você assim como Davi, que tinha certeza que não precisava daquela armadura, não precisava da espada, não precisava do escudo, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia da sua intimidade com Deus, a autoridade de Deus, a unção de Deus sobre a vida dele. Então ele foi até alguém que humanamente não teria condição de Davi vencer aquela disputa, aquela batalha com o gigante. Mas em Deus ele sabia que ele era mais do que vencedor. Então, por mais que você saiba que existe sim uma luta contra principados e potestade, mas você sabe da sua reserva com Deus, da sua intimidade com Deus, o seu secreto com Deus, então você não precisa temer o mal, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Só que não temer é diferente do que estar despreparado, entendeu? Então é por isso que eu quero trazer essa aula, como você lidar com essa pressão maligna, como você lutar contra as artimanhas, como você se preparar contra isso. Ao contrário de muitas pessoas que hoje não querem se preparar, não querem saber para poder não ter que sair da sua zona de conforto, né? Existem pessoas que, como você está aqui nessa aula, buscando sim poder continuar o que está fazendo e da maneira certa.
Mas esses dias eu ouvi, né, chegou comentário para mim, mensagem no meu direct, de pessoas falando que estavam sendo proibidas de poder levar para a igreja pessoas que estavam passando por um processo de libertação, estavam precisando de ajuda. Por quê? Porque a pastora não queria mexer com aquilo, a pastora não queria ter que receber retaliação. Então está acontecendo muito isso nos nossos dias, né? Lideranças, pastores que não querem se envolver no mundo espiritual, não querem entrar em guerra com Satanás. Então é ele no cantinho dele e eu aqui no meu cantinho. Você já ouviu algo assim? Você já pensou algo assim? As pessoas simplesmente não querem. Mas eu vim falar com você que quer buscar, quer aprender. Quando chegar essa situação na sua vida, você saber como lutar, como guerrear, como vencer. Eu vou, antes de falar os tópicos que você pode estar anotando aí, falar para vocês algumas experiências rápidas que eu tive em relação a isso. Tem muitas mesmo. Até porque a minha vida inteira é obra, é fazendo a vontade de Deus, é entrando em guerra com o inimigo. E eu lembro que uma vez eu fui fazer uma campanha, eu estava fazendo uma campanha não sei quanta segunda-feira na casa de uma família. Alguns afastados, um com depressão, uma coisa. Eu lembro que no último dia de campanha eu tive um sonho que eu estava pegando a estrada e vi um gorila enorme e saía do meio como se fosse uma floresta, da beira da estrada, e voava no meu pescoço e me sufocava. Aí seguiu-se o dia, à noite fui para essa campanha. Naquele dia Deus libertou, né? Eu vi obras de macumba sendo colocada para fora, uma alma aceitou Jesus e foi uma bênção com aquela família. E tinha uma senhora lá, né, fazia parte da família, mulher de Deus, e falou assim: olha, eu tô tendo uma visão de você caindo numa vala, vamos orar, vamos repreender, não vai embora. Eu lembro que não era perto da minha casa, né, era em outra cidade, e eu tinha acabado de começar a trabalhar aquela semana. Eu falei: eu preciso ir embora porque eu não trouxe meu uniforme. A minha amiga queria que eu ficasse com ela na casa dela, que era mais próximo ali da família. Eu falei: eu preciso ir embora. Eu tava com a moto do meu irmão. Eu lembro que quando eu voltei pra casa, um cachorro entrou na minha frente, ficou de um lado. Ele não conseguia sair da minha frente e ele ficava assim, ó. Não tinha como eu... Quando eu jogava pra um lado ele ia, quando eu jogava pro outro lado ele ia. Eu só pensei: bateu. E nisso eu machuquei as minhas mãos, machuquei os meus pés. E lembrei do sonho que eu tive, da visão que a irmã teve. E vi ali a fúria do inimigo, a retaliação do inimigo sobre tudo que a gente tinha feito ali naquele lugar. Mas eu tenho até o testemunho aí no Facebook e liguei pro meu pai, pra minha mãe. A história é bem mais detalhada. Eu só lembro que eu consegui com muita dificuldade tirar a moto no meio da rua, fiquei cantando até meu pai aparecer. No outro dia nem dormi, levantei, era umas 2 horas da manhã, né? 1 hora aconteceu o acidente e 4 horas já levantava para trabalhar e fui toda machucada trabalhar. Mas a gente sabe, esse é um de muitos testemunhos que aconteceram. Tem coisas assim bem fortes, coisas que aconteceram antes, durante e depois, né? Porque o inimigo faz para tentar nos parar. No dia, né, que a gente está ali fazendo o evento, o inimigo tenta impedir ou tenta fazer gracinha. Depois, né, do evento, o inimigo vem ali com a retaliação. Então tem tudo isso. A gente tá em guerra no mundo espiritual. Tem coisa demais que aconteceu comigo, gente. Eu lembro uma vez também que a gente tinha conseguido um som pro culto na roça. Meu pai comprou um som usado, o menino chegou lá. Eu preocupado, o inimigo tentar barrar o rapaz para poder montar o som, e o rapaz chegou lá. E quando o rapaz chegou lá, eu agradeci a Deus, não passou muito tempo, a energia acabou. Aí eu pensei assim: mas acabou agora, até a noite deve voltar, né? Aí eu pensei: nossa, mas como o rapaz vai testar o som? Aí Deus mandou ir pro meu quarto, orar e repreender, né? O inimigo tentando amarrar a energia ali para não funcionar. E eu pensei: isso é coisa de louco, nada a ver, isso é coisa da minha cabeça. E o Espírito Santo de Deus me incomodando. Eu lembro que eu fui pro quarto e repreendi, né, aquela ação do inimigo. Quando eu levantei de joelho ali no meu quarto e fui para fora, a energia tinha voltado. Então isso foi antes do evento, né? Então
Por isso que eu falo assim, se as pessoas for tentar entender o cristão, não vai compreender. E não é só hoje, nos dias de hoje, quando a gente olha para a Bíblia, onde Jesus passou, onde que o profeta Eliseu, Elias passou, a gente consegue ver tantas coisas que vai além do raciocínio humano. Uma vez também, durante o evento, né, na roça, no intervalo a gente estava tendo um culto de oração e depois outro culto, na época da quarta do renovo. No intervalo a gente estava ali orando para um rapaz, para um jovem que estava, né, o inimigo havia se manifestado. E o diabo disse na boca dele que ia usar ele para sair derrubando todas as câmeras durante o culto. Mas Deus não permitiu, havia anjos naquele lugar. Então, sim, gente, é antes, durante e depois que o inimigo tenta aí de todas as formas se levantar contra a nossa vida. E às vezes, se eu contar para vocês cada experiência aqui, muitas pessoas é a hora que vão falar assim, não quero mexer com isso não quero, né? Mas nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Em todas as coisas, tudo isso, Deus me garantiu vitória, tem garantido vitória e vai garantir vitória para a sua vida, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É sobre essa convicção que você precisa ter no seu coração. Então, gente, vou deixar aqui algumas dicas para vocês. Vocês podem deixar no comentário aí também experiências que vocês passaram de retaliação, de impedimento, de frustração, né? E a vitória que Deus te deu para que a gente possa já nos alegrar com o seu testemunho também. Olha só, eu coloquei aqui, ó, tem escudo de oração para a sua vida e ore. Quando eu vou fazer algum trabalho com a nossa equipe, algum projeto de evangelismo, a gente sempre levanta uma equipe de intercessão. Hoje eu tenho a equipe operacional que chega, resolve, tem uma equipe de intercessão, equipe de missionários. Eu tenho as minhas equipes diferentes montadas, mas todo mundo está orando. Mas se para a equipe de intercessão eu acabo cobrando delas um pouquinho a mais. É aquela situação que a gente sabe, olha, hoje eu vou ter uma reunião com a pessoa. Equipe, todo mundo, vamos jejuar hoje, vamos orar hoje. Irmãos, hoje eu vou precisar fazer uma visita, estou levando fulano comigo. E no dia de hoje vocês vão estar orando pela minha vida, orando por essas pessoas que vão comigo e nos apresentando. Você precisa ter sempre um escudo de oração e sempre orar pela sua vida, se cobrir de oração. Aí o que acontece que muitas pessoas não entendem? Às vezes a pessoa está se cobrindo de oração ali, né? Para se revestindo de oração, para que a enfermidade não venha, para que acidente não aconteça, mas acaba esquecendo de orar para pessoas em sua volta, orar para sua família, orar pelas crianças, porque muitas das vezes quando o inimigo vem tentar nos impedir, vem tentar nos tocar, às vezes não consegue, porque nós estamos debaixo de oração, debaixo de uma cobertura espiritual. E às vezes acaba atacando aquele mais fraco que está ao nosso lado, aquele que não consegue, né, como uma criança, como um animal, e acaba indo para cima dele. Se não pode tocar, toca ali no animal, toca ali numa criança, toca numa pessoa às vezes afastada da presença de Deus que está em sua volta. Então nunca ore só para você, mas ore por você e também cubra as pessoas em sua volta de oração, para que o inimigo não venha tocar. É muito importante você cobrir a todos de oração, né? Quando o espírito da morte veio para levar os primogênitos ali no Egito, os israelitas precisaram passar sangue nos umbrais, para que, né, os seus filhos fossem guardados e protegidos. Então ore pela sua casa, unja os umbrais da tua casa, unja, né, ora aí pela madrugada, guardando seus filhos, guardando o seu cônjuge em oração. Amém? Isso é algo simples, né? Eu acredito que você sabe, muitas das vezes a gente passa assim, uma situação, a gente, infelizmente, chega a acontecer, a gente às vezes não se atentar em orar em pessoas que estão em nossa volta e acontecer algo e a gente fala, nossa, eu estava fazendo a obra aqui, o inimigo, né, olha só a situação, meu filho adoeceu, olha só o que aconteceu aqui. E às vezes a gente fica com tanto medo, tão apavorado, que esquece, né, que a gente tem autoridade para poder repreender e guardar a todos. Gente, eu coloquei aqui, ó, examine as áreas que ele tem te atacado. Nós sabemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E quando a gente entra numa batalha, numa guerra,
a gente está atrapalhando ali os planos dele. Então ele vai, né, vai se virar contra nós também. E às vezes ele sabe qual é a área que mais nos abala, se é a sentimental, se é a financeira, se é o nosso corpo físico. Então, quando você decidiu fazer algo para Deus, você tem que analisar e começar a perceber que talvez aquela área, né, financeira travada, talvez aquela briga, aquele descontentamento dentro do seu lar, que talvez essas enfermidades que não tem explicação, uma moleza, você tem que parar para observar, opa, será que isso é retaliação? Será que isso é espiritual? Porque tem gente que espiritualiza tudo, tem gente que não espiritualiza nada. Eu acredito que há sim um meio termo, né? Você não pode, né, nem ser fanático demais e também nem crédulo demais. Então você tem que se examinar a situação e ver quais são as áreas que o inimigo tem te atacado. Porque você também não pode ser aquela pessoa que fala assim, ah, isso aqui foi Satanás, né, na minha vida financeira, sendo que você é uma pessoa de coração duro, que não oferta, que não dizima, que não ajuda e tudo bota a culpa no diabo. Então você precisa examinar, né, quem é Deus, quem é você, quem é o diabo. E não fazer uma salada ali, uma mistura, né, você precisa se encher de discernimento espiritual. Gente, uma coisa que o profeta precisa ter é convicção e discernimento. Então, como que a gente faz para ter discernimento, Esther? Primeiro você, né, tem que se encher de conhecimento e pedir ao Espírito Santo para te dar o discernimento, que o discernimento só vem da parte de Deus. Então, você vai começar a examinar o que tem te acontecido. Aí você vai começar a observar, não, realmente, eu fui falha aqui, eu fiz conta demais, entendeu? Você vai conseguir encontrar ali, se realmente há uma falha sua, tô enferma aqui, mas a pessoa também não se alimenta direito, não faz exercício, aí a culpa é do inimigo. Não, gente, se examina a situação. Você vai saber se é espiritual ou se, né, é natural. Você examinando a situação, você vai começar a pedir orientação para o Espírito Santo de Deus, como orar, né? Esses dias, eu acho que eu falei isso no outro vídeo, né? O Espírito Santo mostrando obras malignas ali e como orar. E assim eu fiz. Então o Espírito Santo, ele vai te direcionar. Se há alguma obra maligna, se há alguma coisa que está errada, vai te mostrar. Olha só, eu até coloquei aqui no top. Ore pedindo a Deus para te mostrar o que o diabo está tramando. Nós temos um texto na Bíblia, eu não sei se eu falei em alguma outra aula, de quando o profeta revelava para o rei de Israel todos os planos do rei da Síria em criar uma emboscada. Tanto que o rei da Síria falou assim, mas quem é que está contando os meus planos para ele? E ele, né, foi, como falaram para ele, olha, Deus de Israel tem revelado todos os projetos que você tem feito aí no seu quarto. Então, Deus mostra tudo aquilo que o inimigo está tramando, né? Deus te dá visões, Deus te mostra em sonhos, Deus levanta um outro profeta, Deus fala diretamente com você para te mostrar. É uma pomba-gira, é uma amarração, é uma simpatia, é uma palavra contrária, é uma palavra de maldição sobre a sua vida. Então, Deus vai te revelar, vai te mostrar o que é que o diabo está tramando, né? Às vezes, aquilo que ainda vai acontecer, já aconteceu comigo, o projeto do diabo tentar me lançar fora do meu serviço, Deus me mostrou. Eu falei, opa, vou ficar em oração. Passar uma semana e acontecer igualzinho eu sonhei. E Deus já havia me mostrado o que o diabo estava tramando. Então, você precisa examinar qual que esses ataques do inimigo sobre a sua vida. Não espiritualizar tudo, mas também não ser incrédulo em tudo. E quando você entender a área que você está sendo atacado, é financeira, é sentimental, é espiritual, né? Assim, é o corpo físico. E quando você entender a área que o inimigo tem te atacado, aí você vai falar, Deus, me revela o que ele está fazendo aqui para minha vida financeira estar amarrada. O que ele está fazendo aqui para minha vida sentimental estar desse jeito? O que ele está fazendo aqui para minha vida, o meu corpo está padecendo desse jeito, né? E quando Deus te revelar, né, o Espírito Santo de Deus vai começar a te direcionar.
que campanha que fazer, que forma orar e repreender. E porque eu lembro que quando o rei, né, quando eu li ali no texto, que o rei descobriu o que estava acontecendo, o rei mandou o exército inteiro pegar o profeta. Rodeou a cidade inteira atrás de Eliseu. E o servo de Eliseu ficou assim: meu senhor, olha só quantos eles são. E Eliseu pediu para que os olhos espirituais daquele servo fossem abertos, ele pudesse contemplar as carruagens de fogo, os anjos ali, que eram muito mais numerosos do que o exército inimigo. E Eliseu faz a oração para que aqueles soldados inimigos ficassem cegos. E eles, né, ficaram ali na mão de Eliseu. E Eliseu, ao fazer o mal, fez o bem ali para eles. Ou seja, Deus mostrou tudo que estava no oculto e Deus deu estratégia para ele como orar. Então, o inimigo pode até estar tentando fazer planos, projetos contra a sua vida, mas você tem poder para orar, para repreender, para que todo projeto do inimigo seja falido, para que ele fique cego, ele não consiga te contemplar, te enxergar aonde você passar, aonde você estiver, para que a seta não venha te atingir. É muita coisa, viu, gente? Eu tô falando assim só por cima nessas aulas, mas eu quero fazer a apostila, colocar bem detalhado, tá bom? Olha só, vigie. Gente, orar, né? Vigiar e orar. Não adianta só você orar dentro dessa guerra aí e não vigiar, porque a sua oração, né, vai impedir ali a ação do inimigo. Mas se você não vigiar, você pode estar orando o que for, que você vai dar uma brecha ali para o inimigo. E quando você entra, o inimigo é baixo, ele é sujo. O que ele quer fazer? Ele quer que você fale, peque, que você dê uma brecha ali para ele poder te atacar, né? Porque ele só vai poder te atacar se tiver uma brecha. Então, você sabe que está em guerra, então vigie, cale a sua boca, não ceda às tentações. A gente, dentro da Bíblia, vai encontrar ali com, né, José sendo tentado pela esposa de Potifar e vigiou. Você precisa vigiar, né? A gente vai encontrar na Bíblia inúmeras situações. Eu falei de José para vocês, tem também Neemias, quando tentaram, né, armar ali uma emboscada para ele, e ele continuou trabalhando, não parou de trabalhar e não cedeu aos convites que estavam aparecendo. Ele não se deixou levar pela fofoca, calúnia que iria se levantar contra a vida dele. Ele se manteve focado no seu propósito ali, vigiando o tempo inteiro. Então, quantas pessoas não têm vigiado, né? Essa parte é interessante porque eu me deparo com muitas situações que eu olho para pessoas assim, e quando entra no embate, né, com o reino das trevas, eles não conseguem contemplar que ali é uma ação maligna, né? Ele não está lutando contra a carne nem contra o sangue. E o que acontece com essas pessoas? Não suportam uma pressão, não suporta a fofoca, não suporta a calúnia, não suporta ser perseguido e logo quer entregar, logo quer parar, logo chora, logo vem a ira, vem a raiva, coloca tudo pra fora, não consegue calar. Aí eu fico olhando e pensando assim, é por isso que tá onde tá, é por isso que não cresceu, é por isso que tem tantos projetos ainda guardados. Por quê? Porque não está pronto. Não está pronto. E aí que vem aquela primeira aula, não tenha pressa, né? Por quê? Porque você está com pressa, você vai pular muitas etapas que não vão te dar estrutura para quando chegar nesse momento de você estar numa linha de frente, lutando diretamente contra principados e potestades. O diabo, ele não brinca de ser diabo, né? Então, se você não vigiar, aí vão você orar. Porque o diabo, ele sabe como chegar. Ele fica ao nosso redor, ao nosso derredor, ele analisa, né, a nossa linguagem corporal ali, as nossas ações, as nossas atitudes. Ele não pode ler o nosso pensamento, ele não esquadrinha o nosso coração, mas ele sabe muito bem, de todo esse tempo, as nossas falhas. Ele é um acusador. Então, se você não vigiar, se você
não ser capaz de confundir o inimigo, é muito fácil, como se diz. Às vezes o inimigo vai olhar para você e vai pensar, isso daí vai ser muito fácil atingir, vai ser muito fácil derrubar. Quando assim mesmo eu já ouvi em processo de libertação do inimigo zombar de pessoas, né? Então quando você se cala, quando você se separa, eu acho que Satanás fica assim, né? Furioso, porque ele não pode ler seus pensamentos, ele não conhece seu coração. Aí vê um crente, né? Que está só em oração, que está só na palavra, que está só cantando, que, né? Tá falando que tem projetos, tá falando que tem isso, aquilo, mas não revela nada. Você vai confundir o inimigo de uma tal forma que ele nem vai saber como te atacar, ele nem vai saber como te atingir. E quando ele começar a ver que quando ele levanta um, quando ele levanta outro, e quando ele para uma coisa, você está dando glória a Deus, você está exaltando o nome de Deus, você vai deixar ele muito confundido, muito confundido. Gente, olha só que lindo isso. É por isso que nós temos que nos preocupar mais em crescer espiritualmente, nos preocupar mais em criar estrutura, em criar força, em pegar a Bíblia e sabe, olha, ler a história de cada apóstolo, de cada profeta e buscar conhecimento e falar assim, eu preciso agir dessa forma, eu preciso ser dessa forma, porque uma coisa que o diabo, escuta isso, uma coisa que Satanás não vai roubar de você é a sabedoria divina. E para Satanás é interessante e importante para ele que você seja ingênuo, que você não conheça a palavra de Deus, que você não conheça os mandamentos, que você não tenha instrução, porque uma pessoa sem instrução vira marionete nas mãos do inimigo. Gente, que forte, isso aí eu nem estudei não, foi o Espírito Santo de Deus que mandou falar aqui pra vocês. Pra encerrar, pra não ficar longo, gente, eu vou falar só mais uma coisa aqui. Não pare com o que você estiver fazendo. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Por mais que você veja que a guerra esteja muito travada, que todas as áreas foi atacada, que você adoeceu, que alguém ficou de mal de você, que tiraram todos os recursos para você fazer o que você estava fazendo. Se você tem convicção que a vontade de Deus é que você cumpra esse propósito, esse projeto, não pare, não pare. Você vai começar a ver que Deus, ele entra ali no momento final em que as portas vão se fechar, em que chegou no limite. É a hora que Deus entra em cena para dizer a última palavra é minha. Então, independente de todas as circunstâncias, se você viu que aquilo que você está fazendo gerou fruto, está gerando fruto, vai gerar fruto, não pare, não se entregue, não se abale, não desista, né? Porque o inimigo entra para tentar fazer com que tudo pareça ao contrário. A pior área de ser atacada, para mim, no meu ver, é a nossa mente. A pior área da gente receber uma pressão maligna é a nossa mente. Porque o seu corpo pode padecer, os recursos podem acabar, os amigos podem te deixar, mas se a sua mente dizer não vai, você não consegue ir. Mas se a sua mente disser para você que você consegue, independente das circunstâncias contrárias, você vai, né? Então, a pior área é quando o inimigo vem na sua mente, vem no seu ouvido e começa a cochichar. Fulano te deixou, isso aqui não vai dar certo, vai ser envergonhado, todo mundo vai falar, ninguém vai aparecer. A pior área é a área que o inimigo nos ataca, é a nossa mente. Então tenha um óleo de unção. Sempre coloque, né, unge as suas mãos, unge os seus ouvidos, unge a sua mente e repreenda toda mentira de Satanás, toda frustração de Satanás, todo desânimo no seu coração, todo desânimo na sua mente. Ore, ore, guardando a sua mente em Cristo, porque uma mente que está ligada no trono, né, pensamentos positivos em relação ao que você vai fazer. Enquanto o diabo está dizendo não vai dar certo, você está aqui profetizando, vai dar certo. Tenha pensamentos positivos, guarde a sua mente de toda mentira, porque todas as outras coisas serão nada, se você estiver ligado no trono de Deus. Amém? Então é isso. Se eu for continuar
continuar falando aqui, eu vou falar muita coisa, tenho muitas experiências, deixar alguns exemplos simples de como você orar, de como você se atentar às ações malignas contra a sua vida para te parar. Quero sim fazer uma apostila nessas agendas que eu estiver ministrando, quero falar dessas aulas desse curso e quero vender essa apostila cada ano que eu voltar com a escola de profeta. Para mim é uma ideia nova, né? Tô fazendo essa primeira escola aqui de profeta, algo bastante simples, mas compartilhando experiência, um bate-papo com vocês. Deixa aí nos comentários se você ficou até o final. Gente, vamos ver aqui qual que é a nossa próxima aula. Ó, mapeando o território inimigo. Existe um livro que eu li há um bom tempo atrás, Peter Wagner, que fala sobre esse assunto. É um livro interessante. E eu vou falar só um resuminho, algumas coisas simples, para que você entenda melhor o lugar onde você está pisando, onde você tem ido para guerrear, tá bom? Até a próxima aula, Deus abençoe.